Olá, amigo, tudo bem? Como vai você? É uma alegria para nós, pastor Antônio e eu, pastores da Igreja Central de Blumenau, estarmos aqui conversando com você sobre alguns temas da Bíblia. E hoje, nessa noite, como eu já mencionei, pastor Antônio e eu, nós estaremos conversando com vocês. Pastor Antônio, fala um pouquinho a respeito de você, para que os nossos amigos possam conhecer. Você é brasileiro, é haitiano, de onde você é? Obrigado pela apresentação, pastor Isaías, e aproveito aqui já também apresentar quem me apresentou, pastor Isaías, pastor sênior da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central do Blumenau. Meu nome é Antônio, eu sou angolano, da província ou estado de Luanda. Estou há cerca de 6 anos e meio cá no Brasil, desde 2016, quando eu comecei o curso de teologia em Maringá, no Instituto Adventista Paranaense. Me formei em 2019 e desde então estou em Santa Catarina servindo a Deus em sua missão. Que legal, pastor Antônio, poder conhecer um pouco mais a respeito de você. Fale um pouquinho a respeito da sua esposa, tem filhos? Eu sou casado com uma linda mulher chamada Daiane, uma brasileira, gente boníssima. Nós temos uma filha querida, lindíssima, Joyce. E um abraço aí para minha esposa e minha filha Joyce. Os amo muito. Pastor Isaías também é casado e gostaríamos que falasse um pouquinho de sua família, sua esposa, que eu sei que é uma pregadora excelente. Fala um pouquinho sobre sua esposa, sua filha, seus filhos. Então, meu nome é Isaías Rodrigues da Silva, eu estudei na atual FADBA, na época era IAN, Instituto Adventista de Ensino do Nordeste, que fica na cidade de Cachoeira, na Bahia. Eu me formei, sou da turma de 1997. No ano que você nasceu, Aí eu já estava sim, me formando, né? Então, estudei ali no IAN e fiz o mestrado, terminei em 2010 no NASP. Sou casado e bem casado, com uma enfermeira de formação, ok? Atua hoje como professora, a Vilma, e nós temos nossos filhos aí, o Matheus, Gabriel e Lucas. Essa é a minha linda família. E eu tenho o privilégio de servir como pastor da Igreja Central de Blumenau e ter uma equipe aí tão especial, você, o pastor Gabriel também, fazendo parte do time. Que legal. O pastor Gabriel esteve conosco na quarta-feira passada falando sobre a palavra de Deus. Pastor Isaías deu aqui uma introdução sobre ele, sobre sua vida, sua família. Quem pode falar melhor sobre ele mesmo, sobre o pastor Isaías? Ah, meu amigo, minha amiga, o que você acha? Quem pode falar melhor sobre o pastor Isaías? Senão, ele mesmo. Eu já começo com uma pergunta aqui, adentrando ao tema de hoje, sobre Deus. Pastor Isaías, quem pode falar melhor sobre Deus? Entre nós aqui, ou então no universo, quem pode falar melhor sobre Deus? Então, pastor Antônio, a sua pergunta é uma pergunta interessante. A colocação que você fez também. Ninguém melhor do que ele pode falar dele mesmo. Ninguém melhor do que Deus para falar dele. Aliás, pastor Antônio, a Bíblia fala muito a respeito de Deus. Eu não sei se os amigos perceberam que na última semana o nosso diálogo, nosso estudo, nosso encontro, nosso tema foi sobre a Bíblia. Como é que nós vamos estudar sobre a Deus fora da Bíblia? Então, a melhor revelação dele mesmo está aqui. Ele revelou, ele se auto-revela nas Escrituras Sagradas. Aliás, pastor Antônio, hoje existe vários ramos de estudo da ciência. E teologia seria o estudo de Deus. Se você pegar teologia ao pé da letra, teós, Deus, logia, estudo. Então, o estudo de Deus. Mas aí eu começo a questionar, como eu e você, como nós, seres humanos, pecadores, finitos, podemos estudar a respeito de alguém infinito, de alguém incomensurável, transcendental. Daí que a definição de teologia está equivocada. Na verdade, a melhor definição de teologia seria o estudo da revelação de Deus. Uau. Ele se revela nas Escrituras Sagradas. E quando nós estudamos sobre Deus, não tem como estudar longe da revelação dele, que é a Bíblia Sagrada, a palavra dele. Isto quer dizer, pastor Isaías, que por nós sermos seres finitos, limitados, jamais poderemos compreender a infinitude desse ser, né, que é eterno.
Jamais. Porém, podemos ter alguns lampejos, porque ele se revela, né? Ele deixa evidências do seu caráter, de que ele é real, ele existe. Então, nós podemos, pese embora não compreender totalmente a sua existência, o seu caráter, seu ser, enfim, mas podemos ter alguns lampejos para que, através desses lampejos, a gente se aproxime dele. A gente pode? Sem sombra de dúvida, pastor Antônio. A gente não apenas pode, como a gente deve buscar esse conhecimento a respeito dele. E, aliás, tudo que a gente precisa saber sobre Deus, ele se auto-revelou, ele se revelou nas Escrituras Sagradas. Aí existem algumas perguntas, por exemplo, quem é o Pai de Deus? Quem criou a Deus? E Deus, ele não foi criado, ele é o Criador. Nele originou todas as coisas. É o que a Bíblia diz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Referindo-se à pessoa de Jesus, que também se aplica a Deus, o Pai. Ok? Agora, eu queria te perguntar, pastor Antônio, tem gente que diz que existem vários deuses. O que a Bíblia fala a respeito disso? Na verdade, nós cremos em um só Deus ou nós cremos em três deuses? Porque existe um texto na Bíblia, em Deuteronômio, diz que existe um só Deus, um único Deus. E Efésios confirma exatamente isso. Quantos deuses existem de fato? Na verdade, pastor Isaías, a palavra Deus na Bíblia, em Deuteronômio, Elohim, é 3 em 1. Vou dar um exemplo um pouco mais doméstico. Imaginemos que nessa sala tem 3 lâmpadas, e as 3 lâmpadas com a mesma voltagem, emanando a mesma luz, o mesmo tipo de luz. Quantas luzes vai ter aqui nessa sala? 3 lâmpadas, mas quantas luzes vai ter? Apenas uma luz, certo? Temos 3 lâmpadas, mas com uma luz só. Então, a palavra Elohim significa 3 em 1. Nesses 3, nós encontramos Deus, o Pai, que assim se revela como Pai, o Filho, que se revelou na pessoa de Jesus Cristo, que alguns teólogos até chamam como o Deus com rosto humano, e o Espírito Santo. Os 3 têm o mesmo objetivo, têm o mesmo caráter, só que funções diferentes, né? Mas o objetivo deles é o mesmo: criar, salvar, redimir a raça humana que uma vez se desviou dos propósitos originais. Então, Deus se revela a nós como 3 em 1. 3 como? Porque na divindade, eu gosto muito dessa palavra divindade, pastor Isaías, porque quando a gente diz assim, divindade, a gente deixa um pouco mais claro que a gente pode pensar em 3 pessoas coeternas, mas com uma unidade profunda. Por isso é que a gente chama de Deus triuno, 3 em 1. Então, Deus é 3 em 1. E desses 3, encontramos Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nós só temos um Deus, porque essa unidade, a unidade que é a luz, como exemplo que eu dei, né? É que nós chamamos de Deus, a unidade, a divindade, Deus. Não sei se eu fui um pouco claro. Foi claro, foi claro. Eu só queria ler 2 textos da Bíblia aqui para confirmar exatamente o que o pastor Antônio disse. Efésios capítulo 6 e o verso 1. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Esse texto diz que existe só um Deus, ok? Mas quando você pega a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, na grande comissão, Jesus ele diz, olha, ide e pregai o Evangelho. No capítulo 28 de Mateus, e verso 19, ele diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na verdade, pastor Antônio, o que você falou faz todo sentido.
Amigos, olha, preste atenção em algo que eu vou dizer. Deus tem vários nomes na Bíblia, ok? Um deles o pastor Antônio fez menção, que é Elohim, que poderíamos dizer que é a pluralidade de Deus. Não são deuses, mas 3 pessoas em um único Deus. 3 seres. E quem é maior, pastor Antônio? Tem gente que diz, não, o pai é maior, e compara com pai, filho, e esposa, o marido é a cabeça. Na verdade, os 3, eles são iguais. São eternos e têm todos os atributos que um tem, o outro tem. Isso. Humanamente, nós estamos acostumados a não entender poderes existindo ou coexistindo na mesma realidade, no mesmo lugar, sem que um seja maior do que o outro. Mas a divindade nos ensina que é possível 3 no mesmo nível, com o mesmo poder, com a mesma qualidade, coexistirem. Né? E essa unidade é tão profunda que a própria Bíblia nos ensina que em muitas áreas da nossa vida, como o casamento, precisa ter essa unidade. E o homem e a mulher vão se tornar uma só carne, vão se tornar tão íntimos, tão unidos, e às vezes até o que o outro pensou, mesmo sem falar, o outro acaba também pensando, né? Essa unidade tão profunda, que claro, não se iguala à divindade, mas que tem um reflexo, que a gente precisa buscar sempre, a unidade que Deus mostra e nos ensina. Eles são 3 em 1. Pastor Isaías, Deus, na verdade, como eu falei aqui no começo, Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que a única coisa que pode fazer é arranhar um pouquinho no rodapé da sua natureza, né? Mas, até mesmo para arranhar um pouquinho, que a gente está fazendo aqui, né? Arranhar um pouquinho no rodapé da sua natureza, algumas coisas não entende. E outras coisas por não entender, a gente precisa confiar. A Bíblia diz que importa que aqueles que buscam a Deus, né, se aproximam a Deus, se aproximem como? Duvidando, querendo entender tudo, cada detalhe. É possível ter um relacionamento profundo com Deus, tendo o vislumbre ou a noção geral do seu caráter? Isso é possível? Pastor Isaías, nos diz um pouco o que o próprio Deus, a Bíblia, fala sobre isso. Quando a gente quer se aproximar de Deus, talvez um amigo, uma amiga aí está nos ouvindo nesse momento e diz assim, beleza, tá legal, estou procurando entender, Deus é mistério, é profundo, mas e daí? Ele é só transcendente? Será que ele pode ser mais próximo? E para eu me aproximar dele, qual deve ser a minha postura? Preciso procurar entender cada detalhe só para ter um relacionamento com ele? Ou nem por isso? Veja, pastor, a sua pergunta é importante e é complexa, tá? Veja, Deus existe? Existe. Vou te fazer uma pergunta aqui óbvia. Você falou a respeito da sua esposa e da sua filhinha. Uma pergunta óbvia. Você ama a Joicinha, que é a sua filha? Muito. Você já viu o amor? Nunca. Como é que ele é? A gente simplesmente... Eu sinto, experimento e tenho evidências na minha vida. Tem evidências. E você se aproxima da Joyce como? Conversando, cantando, ela já conhece a sua voz. Deus, da mesma maneira, basta nós irmos a Ele. Interessante que até aqueles que não gostam dEle, aqueles que não se relacionam com Ele, aqueles que não creem na existência dEle, ainda assim Ele ouve, Ele se manifesta para essas pessoas de diversas formas, de diversas maneiras. Uma delas é da Bíblia. Agora, o que a gente precisa fazer é abrir o coração. Eu tenho um amigo que hoje ele é pastor, ele foi transformado, ele era usuário de drogas. E ele chegou e disse assim, Senhor, eu nem mais creio que o Senhor existe, mas se o Senhor existe, por favor, Senhor, faça um milagre na minha vida. Eu
Eu preciso sentir se é que o Senhor existe mesmo, porque eu não estou acreditando mais que o Senhor existe. E Deus se manifestou para ele de maneira clara. Mas o que ele fez, mesmo duvidando, naquele momento, ele foi a Deus. O que a gente precisa fazer é procurar se relacionar com ele. Falando em relacionamento, pastor Antônio, as pessoas perguntam assim, Deus ele é onisciente, onipotente e onipresente. Aí a pergunta é assim, como é que Deus ele tem o universo todo para governar, para administrar? Será que ele se preocupa com os nossos problemas? E olha o que a Bíblia diz no livro de Salmo, no capítulo 40, verso 1 a 3. Pastor Antônio, leia para mim, por favor. Salmo 40, verso 1 até o verso 3. Será que se Deus ele se preocupa conosco, tem tempo para nos ouvir, ele tem o universo todo para cuidar, para administrar, ele tem tempo de cuidar do Antônio, do Isaías, do amigo que está assistindo esse diálogo, esse estudo, essa conversa? Olha só, meu irmão, minha irmã, Salmo 40, verso 1 a 3. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha firme e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Pastor Isaías, impressionante. A Bíblia diz, o salmista aqui, né? Ele estava contando a sua própria experiência, né? Diz que eu gritei, clamei ao Senhor e ele se inclinou. Deus se inclina, então. Olha só, impressionante. E interessante, pastor Antônio, e amigos que estão nos acompanhando nessa noite de quarta-feira. Deus, ele se preocupa conosco como um pai se preocupa com o filho. E ele se preocupa com detalhes, se você tem um dente com problema, se o seu cabelo está caindo, se o seu cabelo está ficando grisalhos. Ele se preocupa com as notas das nossas crianças na escola. Ele é um pai presente na vida dos seus filhos. E mesmo nas horas difíceis que a gente acha que o pai não está dando atenção para nós, ele está. Ele cuida do universo todo. E o interessante, além do universo todo, ele para tudo para te ouvir. Ele se inclina como o texto que você acabou de ler. Olha só. Agora, outra coisa interessante, pastor Antônio, o Jean, que está aqui, é o nosso cinegrafista, é o nosso chefe aqui, né? Eu e você, nós somos seres humanos. O anjo é um ser angelical. E Deus é um ser divino. E ele é um ser espiritual. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 4 e o verso 24, ele diz, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E em espírito e em verdade. Agora, duas coisas importantes, pastor Antônio, que eu quero destacar aqui. Nós estamos vivendo numa época que as pessoas querem ter muita intimidade com Deus. E essa intimidade, algumas vezes, leva ao desrespeito. Então, aí o cara lá de cima, meu brother, meu parceirão. Não, ele não é seu parceirão, seu amigãozão aí. Ele é seu Deus. E a gente precisa tratar com respeito. Olha. Mas com respeito, não quer dizer que você tem que ser formal. Certo? Os meus filhos, e aí, paizão, como é que você tá e tal, e etc. Eles me respeitam. Certo? Eles me respeitam, mas nós temos intimidade. Então, a qualquer momento, eles podem me interromper em casa e etc. Pai, eu queria falar contigo. Aí o pai dá sinal para esperar um pouco. Diz, vem cá, filho. O pai para ouvir. Deus para nos ouvir. Duas coisas importantes que a gente precisa tomar cuidado são os extremos. Uau. O primeiro, meu amigãozão, meu cara lá de cima e tal. E aí a gente tratá-lo com desrespeito. E o outro, não, ele é santo, ele está em outro patamar e tal. Eu não posso nem orar, eu não posso nem falar com ele. Então nós precisamos cuidar exatamente desses dois extremos. Como você faz com seu pai. Você ama seu pai e seu pai ama de paixão você. Certo? E você tem intimidade com seu pai, que nós já conversamos com isso. Mas você não chega, e aí, velhote, e aí, cara, não sei o quê.
Não é assim. Com certeza. Tem um certo... Com certeza, pastor. Ok? Tem um certo respeito. Há intimidade, há amor, mas há respeito. Pastor Isaías, o senhor falou algo muito, muito importante, né? Sobre... A gente às vezes fala tanto sobre essa coisa de a transcendência divina. O senhor falou aqui de algumas palavras assim meio difíceis, né? Como é que é? Onisciente, onipresente, onipotente. O que são essas palavras? Só para a gente se situar aí no... Um dos atributos de Deus é a onipotência. São atributos. São atributos. Características dele, que só ele tem. Olha. Ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Uhum. Tudo. Ele pode tudo. Ok? Mesmo podendo tudo, tem algumas coisas que a Bíblia diz que ele não pode, pastor Antônio. Ele não pode mentir. É verdade. Ele não pode enganar e nem ser enganado. Uau. Certo? Então, mesmo tendo todo o poder... Ele não pode mudar, né? A Bíblia diz, ele mesmo se revela dizendo assim, eu não mudo. Eu sou o Senhor teu Deus, eu não mudo. Olha só. Então, mesmo podendo todas as coisas, ele é contra a natureza dele. Negar a si mesmo, por exemplo. Então, onipotente quer dizer que Deus tem todo o poder. Todo o poder. Onisciente quer dizer que ele sabe tudo. Ele sabe tudo, ele sabe todas as coisas. Por exemplo, o que eu estou pensando agora? Eu não sei. Nem imagina? Eu posso até chutar, talvez, sobre o tema, talvez, mas eu não sei de concreto. De fato, não sabe. Mas Deus, ele sabe exatamente o que eu estou pensando. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o passado, que você também sabe. Uhum. Ele sabe o presente. E já sabe o futuro. E ele sabe o futuro. Pastor Isaías, o senhor falou algo muito importante. Olha só, talvez a gente fica para a próxima quarta-feira, a próxima conversa, porque ali me surge uma pergunta. Se Deus já sabe tudo, por que a gente tem que falar as coisas para Ele em oração? Por que a gente tem que orar? Né? Tem que contar para Ele o que passa no nosso coração, na nossa mente? Talvez a gente vai debater isso no próximo, né? Na verdade, a sua pergunta é muito importante e ela vai ser respondida na próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira. Então, fique ligado aí, não deixe de assistir a próxima conversa, né? No próximo diálogo aí, na próxima quarta-feira, tá bom? E terminando dos atributos, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares que requer a sua presença. É mais ou menos assim. Nós vamos sair daqui do EVS daqui a pouco, boa noite, e eu vou dizer assim, fica com Deus, e você vai me dizer... Também fica com Deus. Vai com Deus. Uhum. Vai com Deus também, Jean, fica com Deus aí, pastor Antônio, e assim por diante. Deus está em todos os lugares que requer a sua presença. Ele está aqui, está na China, está no Japão, está com seus familiares lá em Angola, está com os meus familiares lá no Mato Grosso, está aqui em Blumenau conosco, com os familiares do Jean, e assim por diante. Então ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares que requer a sua presença. Que legal. Pastor, eu levo comigo no coração uma verdade muito profunda e eu quero guardar no coração e transformar em ação em minha vida todos os dias. Deus é um Deus tão grande, tão grande, tão grande, que a gente às vezes, só pela sua grandeza, humanamente a gente não consegue abraçar. Mas Ele também pode se fazer tão pequeno para caber aqui dentro do nosso coração. Então, mas a gente precisa cuidar os extremos, né? Como o senhor falou. Não tratá-lo como de forma tão burocrática e tal, como alguém muito distante, mas também não tratá-lo como alguém tão próximo que perde até o respeito, né? Inclusive, pastor Antônio, falando a respeito disso, um dos mandamentos da lei de Deus diz assim, não tomar o nome de Deus em vão. E por vezes nós acabamos tomando o nome de Deus em vão. E como é que a gente toma o nome de Deus em vão? Tem aquela piadinha, né? São Pedro chegou lá no céu e falou para Deus. Aí começa com piadinha, com anedotas com o nome de Deus. Começa a rebaixar a Deus no nosso nível. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não tomarmos o nome de Deus em vão. Não tomar o nome de Deus em vão. Ok? Nós precisamos obedecê-lo como demonstração de nosso amor, de nossa gratidão, de nossa fidelidade, de nossa lealdade. Porque tem gente que diz, eu creio que Deus existe. Tá bom, mas você ama Deus? Aliás, nós vamos estudar em algum momento como demonstrar o nosso amor para com Deus. Uhum. É procurar, entre tantas coisas, procurar fazer a vontade dele.
Então a gente precisa cuidar para não desrespeitarmos o nome de Deus. E a gente precisa colocar, pastor Antônio, Deus em primeiro lugar em nossa vida. E às vezes a gente coloca da boca para fora. Amanhã você vai, se Deus quiser. Você vai cantar, se Deus quiser. Você vai pregar, se Deus quiser. Você vai visitar, se Deus quiser. Às vezes, por uma mera rotina, por um mero costume. Mas se Deus quiser, quer dizer assim, é a vontade de Deus, eu vou fazer isso, porque é a vontade dele. Olha só. Até Jesus Cristo, ao nos ensinar, né, a oração do Pai Nosso, ele diz assim, tem um trecho que diz assim lá na oração do Pai Nosso, que seja feita a sua vontade aqui na terra, como é feita lá no céu, né? A vontade de Deus deve ser soberana em minha vida também. E esse é meu desejo e minha oração hoje, pastor Isaías. Pastor Antônio, é meu desejo, a minha oração também, nos aproximar mais de Deus. Antes do nosso término, que nós já estamos há 25 minutos conversando com os nossos amigos, para ser mais exato, 26 minutos, Deus ele se revela de 3 maneiras. Deus se revela através da natureza, a digital do Criador. Quando você olha para o mar, quando você olha para os montes, para as montanhas, para a natureza, você olha e diz assim, não pode. Tem que ter uma mente por trás disso tudo. Então Deus se revela através da natureza. Deus se revela através deste livro, o livro sagrado, a Bíblia, a palavra dele. Mas a máxima e a maior revelação de Deus foi e é através da pessoa de Jesus. Porque ele é Emmanuel. Deus conosco. Ele é Deus conosco. Deus que se fez homem. Deus que se fez homem. Se tornou um de nós. Para que a gente experimentasse um pouco mais, né, da natureza divina em nós. E através de nós também o Espírito Santo quer que essa verdade seja expandida, seja, né, vivida, seja conhecida pelos outros. Obrigado, pastor Isaías. Pastor Antônio, para terminarmos, que conselho você daria para os nossos amigos que estão acompanhando o nosso programa de quarta-feira, o nosso estudo, a nossa conversa nessa noite? Que conselho você daria? Meu querido amigo, irmão e irmã em Cristo, eu aprendi que Deus é tão grande, aquilo que os teólogos, né, dizem, é transcendente, mas ao mesmo tempo ele se faz também imanente, para que a gente possa experimentar a realidade, o amor dele, né? A natureza dele que é amor. Então, meu conselho é que eu e você busquemos ter uma experiência real e pessoal com esse Deus, que não precisa de nenhuma burocracia, não precisa de uma fila bem grande, não precisa até marcar audiência, né, pastor Isaías? Através da oração bem sincera e humilde, a gente pode falar com ele a qualquer momento, em qualquer lugar. Através do estudo da sua palavra, que é uma revelação específica dele mesmo para nós, e a gente pode ter um relacionamento mais real e pessoal com ele. E através também da natureza, né? A gente aprende a contemplar mais a beleza, o amor de Deus revelado na natureza, pese embora em pecado, mas a gente ainda consegue ainda ver as digitais, né, de Deus. Meu conselho é que você busque ter essa experiência real e pessoal com Deus todos os dias da sua vida. Concluindo, esse Deus que é o Criador, que é o mantenedor, que tem muito o que fazer, administra todo o universo. Esse Deus é o Deus que para você. É o Deus que te dá atenção, é o Deus que te ama, é o Deus que se preocupa com todos os seus problemas. O que fazer? Correr para os braços do Pai. Amém. Entregar a sua vida e seu coração a Ele. Amá-lo e dizer, Senhor, eu creio, eu estou aqui. É o seu desejo nessa noite, meu amigo? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Pastor Antônio, ore conosco. Nós podemos orar. Eterno Deus e Pai, obrigado porque o Senhor se revela a nós de várias maneiras, mas de modo especial como um Pai, alguém próximo, amigo, protetor, mantenedor.
amoroso. Obrigado, Senhor. E mais do que dizer obrigado, nós queremos buscar ter uma experiência real e pessoal contigo a cada dia, de forma mais intensa, constante, todos os dias da nossa vida, até a eternidade, quando nós poderemos fisicamente, literalmente, pessoalmente abraçá-lo. Por favor, Senhor, abençoe de modo especial meu irmão, minha irmã que está do outro lado aí dessa tela, com a sua presença, que o teu Espírito Santo penetre de forma profunda e transformadora no seu coração e que ele também permita que essa realidade seja algo eficaz. E, Pai, que todos nós possamos mais e mais ter mais da sua presença, crescer mais em sua graça e começarmos a viver já alguns pedaços da eternidade contigo, mesmo aqui nessa terra. Nos entregamos em suas mãos, gratos por tudo, especialmente porque o Senhor nos ouve e nos atende. Em nome de Jesus Cristo, Deus que se fez homem. Amém, Senhor. Amém. Recadinho especial para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, você pode fazer isso. Algo importante que você pode fazer, compartilhar essa mensagem de hoje, esse estudo, esse diálogo sobre Deus com os seus amigos, tá bom? Eu quero dizer para você que a Igreja Adventista Central de Blumenau fica na rua Alvin Schrader, número 125. Os nossos cultos, sábado às 9 horas da manhã, presencial e online, também transmitido por este canal. Domingo às 19h30 horas, presencial e online. E nas quartas-feiras, apenas através deste canal. Valeu, um abraço, pastor Antônio. Então, pastor Zé, vai com Deus. E fica com Deus. E você também? Fique na Fique com Deus. Deus é onipresente. Um abraço para você, Deus abençoe.